Você tem o sonho de ter seu próprio negócio, mas acha que é muito difícil empreender no Brasil, certo? Imagine então você ser um brasileiro negro, de família humilde e nascido na época da escravidão, mas mesmo assim conseguir se tornar bilionário, influente, ter acesso à monarquia e ainda ter mais de 1000 escravos. Pois é, parece algo bem difícil, mas realmente aconteceu. E pode ficar tranquilo que eu também vou te explicar porque um cara negro tinha escravo. Olá, eu sou o Antônio e seja muito bem-vindo ao canal da Arcade Black. Essa é a história do Francisco Paulo de Almeida, mais conhecido como Barão de Guaraciaba, o primeiro barão negro do Brasil. Ele nasceu em 1826 em Minas Gerais e sua família, por motivos desconhecidos, conseguiu a liberdade, já que na época a escravidão ainda era permitida. Seu pai, Antônio José de Almeida, era comerciante e sua mãe, que o único registro que temos, se chamava Galdina e ela era escrava. Essa é a história mais próxima que a gente tem, pois o barão não tem nenhum registro de que sua família era escrava, mas independente disso, sabe-se que ele era descendente de negros na época da escravidão. Durante sua adolescência, ele era ourives. Ele trabalhava produzindo botões especiais. Essa era a profissão mais comum da época, já que Minas Gerais era repleta de ouro e pedras preciosas. E além dessa profissão, ele também tocava violino em eventos, como enterros, por exemplo. Eu nem sabia que enterro era evento. Como ele tocava nesses lugares, no final ele aproveitava para levar as velas que sobravam para casa, para ele conseguir estudar de noite. E aqui nesse ponto a gente já consegue ver duas características que todos que querem ser empreendedores precisam ter: uma fonte de renda extra e vontade de estudar. Às vezes não precisa ter nem vontade, só tem que estudar. Com 15 anos ele se tornou tropeiro e ao longo de sua vida ele conseguiu mais dinheiro comprando e vendendo gado. E com isso ele conheceu vários fazendeiros e graças a isso não demorou muito para ele começar a comprar terrenos no Rio de Janeiro. Foi graças a isso também que ele conheceu o amor de sua vida, Brasília. Não é o estado nem o carro, esse era o nome da esposa dele. Ele se casou com ela e se tornou sócio do seu sogro, que também era fazendeiro e possuía muitos negócios, e que pelo jeito ele gostava bastante do Francisco, já que quando ele morreu ele deixou praticamente tudo para ele. Com o dinheiro que foi deixado, ele comprou mais fazendas e investiu em mais negócios, e devido a isso seu capital total chegou a 700 mil contos de réis. Para ficar mais simples essa conversão, se ele tivesse essa mesma quantia nos dias de hoje, ele seria considerado bilionário. Mas tá, se o cara tinha tantos negócios e fazendas, ele tinha que ter funcionários, certo? E ele tinha os escravos. Somando todas as terras dele, acredita-se que ele tinha mais de 1000 escravos. Mas por que um cara negro tinha escravo? Calma, agora eu vou te explicar. Antigamente, os trabalhos feitos nas fazendas de café e cana-de-açúcar eram considerados tarefas que deviam ser feitas somente por escravos. Então, não era comum alguém se oferecer para fazer esses serviços e muito menos algum fazendeiro remunerar alguém para fazer isso. Sendo assim, a única opção que o Francisco teve foi de ter escravos. Mas ao contrário do comum, Francisco tratava seus escravos muito bem. Tão bem que mesmo depois da abolição, muitos optaram por continuar trabalhando para ele. Algum tempo depois ele ter aumentado seu número de fazendas, ele resolveu investir em outros negócios, junto com seus sócios e fazendeiros. Ele fundou os dois maiores bancos da época, o Mercantil de Minas Gerais e o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. E além disso, com a grande visão de oportunidades que ele tinha, ele percebeu que o Brasil estava caminhando para uma expansão ferroviária e resolveu investir nisso também. Foi então que em 1883, uma das ferrovias que ele havia investido foi inaugurada por Dom Pedro II. E devido aos seus investimentos e sua fortuna, ele passou a se destacar e virar assunto na família real brasileira, que em 1887 lhe deu o título de Barão de Guaraciaba, título esse que foi dado pela princesa Isabel. E além de tudo isso, ele ainda teve parte nos investimentos da primeira hidrelétrica do Brasil. Francisco vivia muito bem, ele tinha muitas terras, muitas propriedades, ele viajava para a Europa sempre que dava, colocou seus filhos para estudar fora, e para você ter uma ideia da fortuna que ele tinha, uma das casas dele é a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Falando assim, parece que a vida dele era muito boa, né? Mas meu amigo, a gente tá falando de um cara negro que era bilionário em uma época recente à abolição da escravidão. Mesmo com todos seus feitos de fortuna, isso não era impedimento para que muitos nobres e outros empresários da época se esforçassem para prejudicar Francisco e seus negócios sempre que pudessem. O final dessa história se dá com Francisco desacelerando dos seus empreendimentos, vendendo parte dos seus negócios e fazendas e morrendo aos 75 anos de idade, em 1901, na casa de sua filha, com quem ele passou a morar nos seus últimos dias. Mas mesmo após sua morte, Francisco deixou boa parte de sua fortuna para os seus filhos e ex-escravos, os
mesmos que decidiram continuar trabalhando com ele mesmo após a abolição. Mas tá, por que eu te contei essa história? Se você prestar atenção, existem muitos pontos que devem ser levados em consideração para quem quer ter seu próprio negócio, se tornar um empreendedor ou ser seu próprio chefe. A primeira delas é: ache uma forma de ter uma renda extra, igual o Francisco fazia tocando violino. Segundo ponto, estude. A única coisa que ninguém pode tirar de você é o seu conhecimento, então mesmo que você perca tudo, você sabe como reconstruir tudo do zero. Terceiro, networking. O Francisco, na sua compra e venda de gado, conheceu vários fazendeiros, e com certeza isso foi algo que facilitou para ele criar novos negócios. O melhor jeito de você chegar no seu destino é conversando com pessoas que já chegaram lá. Quarto, expanda seu capital, igual o Francisco fazia investindo em várias coisas. E quinto, fique atento para oportunidades futuras. E no momento, uma das grandes oportunidades que já é uma realidade nas nossas vidas é a internet. Então, se você quer aprender como a internet funciona, como funciona o empreendedorismo digital e como ter o seu próprio negócio nessa nova era, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Esse é um canal feito por pessoas que empreendem para pessoas que também querem empreender. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.